Oi gente, nesse vídeo eu vou comentar os 4 maiores erros de quem estuda em casa pro Enem ou para qualquer outro vestibular. Primeiro erro e um dos mais comuns de todos, não ter nenhum planejamento. Eu não estou falando de cronograma de estudos, você não precisa ter um cronograma que não tem nada a ver com você e seguir aquilo, não estou falando disso. Mas é importante que você tenha planejamento quando você estuda em casa. Por quê? O que seria esse planejamento? Você precisa saber o que você mais precisa estudar. São aqueles assuntos que você não sabe, são aqueles assuntos que mais caem na prova. Você também precisa ter uma divisão de tempo, você precisa destinar um momento do teu dia para o estudo. Não precisa ser sempre o mesmo horário, mas você precisa criar uma certa rotina na hora de estudar. Não é bacana que você estude um dia e nos 2 dias seguintes não estude nada, depois volte. Isso vai acabar te tirando muito tempo de preparação. E mesmo que você não siga nenhum cronograma pronto de estudos, você precisa saber o que você vai estudar em cada um dos dias, ter uma divisão dessas matérias durante a semana, saber quanto tempo você vai destinar para aquilo, até porque você não pode passar o ano inteiro estudando uma única coisa. Isso provavelmente vai te prejudicar, principalmente para as pessoas que querem cursos com notas de corte mais altas. Você não tem como se dar o luxo de priorizar uma única coisa, e é muito comum isso acontecer com quem estuda em casa, acordar de manhã sem saber nada do que vai fazer, aí você senta para estudar, começa uma coisa, depois nem termina direito, já vai para outra. Isso não vai te fazer ter uma evolução, e se você tiver uma evolução, ela vai ser muito mínima perto do que você poderia ter se você tivesse se planejado. Então, se você não é uma pessoa que planeja os seus estudos, separa aí as matérias que você vai estudar dentre os dias da semana, vê quanto tempo você vai usar para cada coisa, faz uma listinha dos assuntos que você precisa estudar, que são os assuntos que você não sabe. Isso tudo vai deixar o teu estudo muito mais produtivo e fácil de ser realizado. Segundo erro mais comum, não sanar dúvidas. Isso não é uma coisa específica só de quem estuda em casa. Muita gente que faz cursinho presencial também não tira as dúvidas nunca, mas quando você tá ali presencial, num cursinho, ou então com algum professor particular, é muito mais comum que você vá lá, tire as suas dúvidas, pergunte, porque você tem aquela pessoa onde você pode chegar e perguntar. Só que quando você estuda em casa, você também precisa tirar as suas dúvidas. Você não pode ficar confuso em assuntos super importantes para a prova do Enem. Muitas vezes a galera tá ali fazendo questões, aí depois vai corrigir, acertou algumas, errou outras, foi ver a resolução, às vezes não entendeu a resolução e fica por isso mesmo. Não dá para fazer isso, gente. Você vai estar enxugando gelo, porque você nunca vai evoluir de fato. Porque é justamente esse processo de tirar as tuas dúvidas que é a tua evolução nos estudos, que é a tua evolução naquele determinado conteúdo, que vai te fazer acertar mais questões. Para tirar as tuas dúvidas em casa, você precisa ter uma postura muito mais ativa. Você consegue encontrar praticamente tudo no Google. Se você está com dúvida na parte teórica, você consegue pesquisar no Google e ter uma visão mais ampla sobre aquele detalhe que te deixou em dúvida, assistir uma videoaula sobre aquilo. Se você está em dúvida na resolução de uma questão, você muitas vezes consegue achar ela em vídeo no YouTube e provavelmente você vai ter uma explicação muito mais detalhada, ou então achar essa questão em algum fórum da internet. Tem vários, tem o Brainly, tem o estuda.com e Yahoo Respostas. Quando você joga o comecinho da questão no Google, muitas vezes aparecem esses resultados e tem várias pessoas que estão explicando a resolução delas e como elas fizeram aquela questão. Dá um pouco mais de trabalho do que simplesmente perguntar para um professor? É óbvio que sim, mas o que você não pode deixar de fazer é tirar as suas dúvidas, então é uma ação necessária. Terceiro erro muito comum, não fazer simulados. Não é porque você está estudando em casa que você não pode simular a prova do Enem. E por que simulados são tão importantes e não simplesmente só fazer exercícios? Fazer um simulado implica que você vai simular as condições da prova, principalmente as condições de tempo. Você vai ter ali o número de questões que a prova do Enem te aplica ou do vestibular que você vai fazer, e você tem que resolver aquelas questões exatamente no tempo que o Enem te proporciona. Na escola, em muitos cursinhos presenciais, eles geralmente têm um cronograma de simulados, onde você vai lá, faz o simulado, tem gente fiscalizando, depois vai ter a correção daquele simulado. Isso é muito bacana, mas você consegue também fazer isso em casa. Basta que você consiga imprimir a prova, ou então até mesmo no computador. Se você não tem como imprimir, você consegue só anotar as respostas de uma folha de papel e ler no computador, se for o caso. Mas se você conseguir imprimir essas provas antigas do Enem, ou então provas estilo Enem de outros vestibulares, ou então simulados de redes de ensino, eu tenho um vídeo, eu vou deixar aqui na descrição, onde eu falo onde você pode encontrar esse tipo de material de graça, então depois dá uma olhada lá. Daí você pega o teu celular e cronometra ao mesmo tempo, e resolve aquelas questões
naquele tempo específico, sem levantar muito, sem pesquisar nada na internet, como se fosse no dia da prova. Eu gosto sempre de excluir meia hora do tempo oficial do Enem, porque seria o tempo ali de preencher o cartão resposta, quem sabe levantar para ir ao banheiro, e lá no dia do Enem isso leva um pouquinho mais de tempo, porque você tem que esperar o fiscal e tudo mais. Mas sem dúvida dá para fazer simulados em casa, e eles são super importantes para que você chegue no dia da prova acostumado com aquela logística. Não adianta nada você se acostumar a fazer questões do Enem em 10, 15 minutos, porque lá no dia da prova você não vai ter esse tempo. Quarto e último maior erro de quem estuda em casa, e esse a gente não vê tanto por aí, mas é não ter autocrítica. Quando você está estudando de forma presencial, aí num cursinho para vestibular na sua escola, querendo ou não, aquilo gera um ambiente de comparação. Você vê o teu coleguinha tendo resultado X, você tem um simulado que tem um ranking, os professores estão de olho, então você consegue ter nesse ambiente uma autocrítica muito maior, porque você acaba vendo que, olha, tem pessoas chegando nesse resultado, eu ainda não tô aqui nesse nível, então eu preciso melhorar. Quando você está estudando em casa, isso se torna um pouquinho mais complicado e você precisa exercitar a tua autocrítica. Porque o que acontece muitas vezes é você tá ali estudando um conteúdo, não tá entendendo muito bem, vai fazer os exercícios, não acerta quase nada e fala assim, não, vou passar pro próximo. Você deixa como tá, não volta para estudar o que você não entendeu, não faz outros exercícios, não procura ver as resoluções do que você errou. Isso acontece muito mais com estudantes mais iniciantes nesse processo, porque muitas vezes você sai da escola com aquele costume de fazer tudo porque vale nota. E em casa não tem isso, a nossa avaliação vai ser só lá no dia da prova do Enem. E quanto mais longe da prova, mais abstrato isso fica. Não à toa, muita gente começa a se desesperar e a estudar muito mais e com muito mais afinco só perto da prova, o que é um erro. Você precisa sempre fazer essa checagem, se você está conseguindo acertar mais questões do que você acertava antes, se você está entendendo melhor aqueles assuntos que você sabe que você começou não entendendo muito bem. Esse tipo de comportamento autocrítico vai te ajudar muito a saber exatamente se você está evoluindo ou não. E se você perceber que você não está evoluindo, é hora de você tentar uma outra estratégia, tentar rever o que você está fazendo para encontrar o que você está fazendo de errado. E a partir daí mudar esse comportamento para começar a evoluir de fato. Bom, gente, foi isso. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Se você gostou do conteúdo, deixa um like. Se você vai fazer a prova da Enem 2021 e tá chegando agora aqui no canal, se inscreve clicando nesse botão vermelho aqui embaixo. Vejo vocês no próximo vídeo, ótimos estudos para vocês e tchau!